Olá, boa noite. Vamos, primeiramente, né, na verdade, feliz ano novo, feliz 2022, essa é a primeira live do ano e eu resolvi fazer uma série de lives agora nesse mês de janeiro, fiz um janeiro especial, né? Então toda segunda, quarta e sexta eu vou estar aqui com você para falar sobre virtudes, né, que virtudes que a gente tem que desenvolver para ter um lar mais harmonioso, com todo mundo bem em casa, não é? Sem ter aquele estresse, aquela briga, aquela bagunça, aquele desgaste, né? Então, cada dia eu vou trazer uma virtude diferente pra gente praticar. E a virtude de hoje é eu escrevi aqui nos comentários, virtude da cortesia. Vou deixar fixado. Oi, Lorena, tudo bem? Oi, Bárbara, oi, Rafaela. Vamos mandar aí essa live para todo mundo. E bom, deixa eu apertar aqui, vamos lá. Tá, ok. Então, eu vou fazer essa série de lives baseada nesse livro aqui, As Pequenas Virtudes do Lar. Mas eu vou trazer todo o conteúdo que tá aqui e vou acrescentar mais alguns, né? Mais algumas reflexões para trazer situações mais palpáveis para o nosso dia a dia, né? Pra gente entender e conseguir colocar em prática de verdade, tá? Essas lives essa é a primeira, né, das 13 lives que eu vou fazer. E as lives vão ser curtas, objetivas, né? Porque vão ser muitas e a gente tem muita coisa no dia a dia, então eu quero que seja algo realmente útil para você na sua casa, para você já perceber mudanças, para você ter um guia, né, para melhorar seu caráter, a sua personalidade. Então é esse o objetivo, tá bom? Segunda, quarta e sexta à noite aqui comigo para trazer, né, para aprender uma virtude nova. E é isso então, vamos lá, vamos começar, né? A virtude de hoje da cortesia é uma virtude que muitas pessoas até consideram pequena, né, e tal, mas sem as virtudes pequenas, a gente não consegue fazer uma virtude grande, né? Se a gente não consegue realizar o mínimo ali possível, não tem como a gente executar uma coisa grande. Pensa assim num emprego, né? Ninguém começa já sendo chefe, a gente começa por baixo e vamos crescendo, evoluindo. Então, a gente precisa dominar muito bem essas pequenas virtudes, porque assim a gente consegue atingir as maiores, e sem essas pequenas, nosso dia a dia fica tenso, né? Como a cortesia em si. Quando a gente não exerce a cortesia com outra pessoa, até no trabalho ou no trânsito, isso gera um estresse. Imagina, você quer passar e ninguém te dá a passagem, e aí, né, você quer buzinar, pô, meu, deixa eu passar, né? Me dá uma chance aqui. Ou, né, ou se você também não pratica cortesia com o outro e toma uma buzinada e tal. Enfim, a falta da cortesia gera estresse. Então a gente tem que ser cortês com todo mundo, principalmente com os da nossa casa, né? Tudo começa dentro de casa. Então se a gente não consegue praticar as virtudes com as pessoas que a gente ama, fica mais complicado da gente praticar às vezes com quem tá fora, né? De levar isso para fora. Então a gente tem que praticar essas pequenas virtudes que são muito importantes, né? E mais uma coisa dessas pequenas virtudes, por trás de cada pequena virtude tem uma grande virtude, a maior de todas, que é o amor, né? Não tem como a gente praticar nenhuma virtude sem o amor. O amor tá aí nesses detalhes, nessas sutilezas. Então, as pequenas virtudes são importantes por isso, porque com elas a gente faz com que o outro se sinta amado. Quando o outro se sente amado, ele fica feliz, ele fica mais disposto a colaborar, ele vai querer te agradar também, né? Então, que a gente possa ser esse gerador de bem, né? Lembrando então que, como eu estava comentando, né, essas virtudes começam dentro de casa para os nossos filhos, né? Que eu quis dizer. Porque muitas vezes a gente é mais cortês com quem está fora do que com quem está dentro, né? Então, quando eu quis dizer assim, as virtudes começam dentro de casa, é no sentido da gente educar os nossos filhos, né? Os nossos filhos vão aprender... Oh, deixa eu fechar aqui a janela para não vir barulho. Não sei se vocês estão ouvindo aí os carros passando. Pronto. Porque os nossos filhos aprendem, né? A primeira relação que os nossos filhos têm são com nós pais.
né? Então a gente precisa passar esses valores para eles se tornarem adultos, pessoas virtuosas. Tá certo? Então, pequenas virtudes são importantes, porque é através delas que a gente atinge as maiores. Atrás de cada virtude pequena tem um amor, né? Sem as virtudes pequenas, a gente fica tenso, cria esse clima de estresse, né? E o contrário também, né? Quando a gente tem essas pequenas virtudes, tudo fica mais gostoso, mais agradável. Ai, né? Obrigada que você fez isso pra mim. Nossa, olha que gentil que ele foi, que fez tal coisa. A gente gosta quando alguém é cortês com a gente, né? Receber cortesias, até quando a gente vai em algum restaurante, em algum hotel. Ó, isso aqui é cortesia pra você. É uma forma da gente agradar, né? Sermos agradáveis pro outro. E, bom, né, como eu tava falando, a gente tem que praticar isso dentro de casa, porque eu vejo que muitas pessoas também pensam assim, ai, nem vou praticar muita virtude aqui dentro de casa, porque o mundo, ele não, né, é sempre tudo tão difícil. Eu até tento ser um pouco gentil e tal, mas a pessoa vem, oi Miriam, boa noite, a pessoa, né, já tô cansada e tal, e assim, a gente não tem que ficar pensando, a vida só vai ser boa quando a gente estiver na eternidade, né? Na eternidade vai ser tudo lindo, lá no paraíso, todo mundo bem, todo mundo com saúde, mas a gente não tem que pensar só em ter uma vida boa lá, a gente tem que pensar em construir uma vida boa aqui, agora, dentro de casa, né? Trazer um pouquinho do céu aqui pra terra, e a gente faz isso através de oração, né? Fazendo tudo bem feito. Tem até o versículo, né, de Paulo, em 1 Coríntios 10, que ele fala, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Então, se a gente fizer cada pequena atividade, como eu estava falando, tudo nos detalhes, né, que o amor está aí nessas sutilezas, a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus, como se a gente estivesse fazendo para Deus. Né? Porque Deus faz tudo pra gente, então o mínimo que a gente pode fazer é prestar essas cortesias de volta, né? E aí você deve falar assim, ai, mas tá, você tá falando isso, você trabalha muito com mães, né? Você tá falando pra gente ser cortês dentro de casa e tal, mas eu trabalho fora, eu passo a maior parte do meu tempo no meu trabalho, né, e tal. Assim, você pode praticar virtudes não só na tua família, né? Eu tô dando foco aqui na família, mas você tem que ser virtuoso onde quer que você esteja, onde quer que Deus te colocou. Se Deus te colocou para trabalhar fora, então seja cortês também no seu trabalho. Quando você chegar em casa, você seja em casa. Mas quando você tá fora, seja cortês com quem tá, né, com seus colegas de trabalho, com o faxineiro, com o chefe, com qualquer pessoa, né? Então, tudo que você tiver a fazer, todas as suas obrigações, faça da melhor forma possível. Isso é uma forma de cortesia também, né? Sempre fazer o nosso melhor. Bom, né? Ser cortês, então, o que que é? É a gente ser acolhedor, é a gente ser agradável. E antigamente, né, as pessoas falavam, uma pessoa cortês é uma pessoa polida, né, uma pessoa educada. E o que que seria esse polido, esse educado? É aquela pessoa, o que que a gente fala polir? O que que é polir? Vou polir meu carro, né, vou polir a unha. É tirar essa aspereza, né, como que fala? Essa coisa rude, assim, sabe? Essa coisa grosseira. Então vamos polir, né, vamos deixar lisinho, vamos deixar fininho. E é nesse sentido, né? A gente tem que tirar, para ser cortês, a gente tem que tirar esse lado grosseiro nosso, né? Do nosso caráter. A gente tem que tirar fora. E assim, não tirar fora. Tem vários aspectos pra gente tirar fora, né? Tanto da nossa fala, se a gente tem uma fala grosseira, se a gente é meio estúpido, se pergunta a gente papá, já responde assim. Tanto também quanto nas nossas atitudes. De repente, né? Revirar os olhos, bater uma porta, enfim, falar alto. Isso não é ser cortês, não é ser uma pessoa agradável, né? Então a gente tem que tirar isso da nossa fala, das nossas atitudes, para que a gente possa ser cortês com o outro de fato. Porque quando a gente não dá cortesia, quando a gente é incortês, se é que existe essa palavra, a gente bloqueia todo o afeto que a outra pessoa tem para receber da gente. Então, quando a gente não é cortês com o nosso marido, com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso filho, eles não vão receber todo o amor que a gente sente por eles. É óbvio que a gente ama a nossa família, mas eles não vão se sentir amados quando a gente é ríspido, quando a gente é grosso, quando a gente não presta um cuidado, né? Então,
a gente tem que estar atento a isso, porque não é só o fato de deixar de amar, é fazer com que o outro realmente não se sinta amado também. E aí, como eu estava comentando, né, você tem que ser cortês com todo mundo, não é só na sua, né, com a sua família, mas também no trabalho, no trânsito, como eu comentei no começo. E na Bíblia também diz, né, Jesus fala, cuidai para não desprezar nenhum desses pequeninos, né, em Mateus 18, 10, 11. Porque as crianças, né, ficam brincando de criança, né? O natural da criança tá brincando, tá fazendo bagunça. E aí as pessoas, ai meu, tira essas crianças daqui, a gente quer ouvir o que Jesus tem pra falar, deixa, né, prestar atenção no que ele tá falando. Não, não pode, a gente não pode menosprezar ninguém, né? Nem quem é maior, nem quem é menor que a gente. A gente tem que lembrar que todo mundo tem alma, todo mundo é importante para Deus, todo mundo merece respeito, merece dignidade, merece consideração, né? Então, a gente tem que ser cortês com todo mundo, tá? E uma coisa que eu queria lembrar também, né, que eu tava até comentando, que a cortesia a gente começa dentro de casa no sentido de ensinar os nossos filhos, né? Eles vão aprender com a gente, que é a primeira relação que eles têm. Mas é muito mais fácil a gente ser cortês com quem é fora. Por quê? Normalmente o que a gente tem na nossa cabeça, né? Eu faço tanta coisa, né? Trabalho, vou, cuido da casa, isso e aquilo. Quando eu chego em casa, eu não quero ser cortês com ninguém, eu não quero saber de nada, entendeu? Eu quero descansar, eu quero relaxar, ter o meu momento. Então, não quero saber de prestar cortesia pra ninguém. Né? Isso é um tanto quanto egoísta, né? Porque a gente não está pensando só no que a gente quer, no que a gente precisa e não estamos olhando para o outro que está ali do nosso lado. Então, às vezes é muito mais fácil a gente ser cortês com alguém realmente que está no nosso trabalho, né? Tá, deixa que eu faço isso aí para você, ou abre uma porta, né? Também esse cavalheirismo que se perdeu muito por conta do feminismo, né? Claro que uma mulher consegue abrir uma porta sozinha, mas deixa o homem ser cortês, puxar a cadeira, né? Então, é mais fácil às vezes a gente prestar cortesia, ou até dar então a passagem pro outro carro no trânsito, ser cortês com quem tá fora do que com quem tá dentro. E até porque com quem a gente tá dentro, além da gente pensar que em casa a gente tem que relaxar, a gente tem mais intimidade com quem tá em casa, óbvio, né? Com quem a gente convive, com quem conhece a gente, né? A gente sente a vontade para ser quem a gente é, né? Que a gente em casa tá todo mundo à vontade, né? Sinta-se em casa. E às vezes esse sentir-se em casa faz com que a gente deixe de prestar então cortesia com o outro, de fazer algo para agradar o outro, mas como também a gente acaba sendo às vezes rude, né? Não só não fazendo bem, mas fazendo mal. E justamente por ter essa intimidade, né? Então, eu tô tão cansada que respondi de qualquer jeito mesmo, falei meio grosseira mesmo. E que se de repente fosse com uma pessoa que a gente não conhece, a gente não teria essa mesma resposta, né? Sei lá, sabe, faz uma pergunta idiota, a gente vai e já responde com uma patada. Só que se é um estranho que faz, a gente tenta explicar, a gente, mas não é bem assim, é assim, assim, assado, fulano tentou falar tal coisa. Né? A gente tenta explicar com mais polidez, né? Com mais delicadeza. E às vezes, em casa que a gente já tem intimidade, a gente responde tudo de qualquer jeito e falta cortesia dentro de casa. E num lar cristão, né, para ter uma casa harmoniosa, a gente tem que dar tem que proporcionar essa cortesia, essa harmonia dentro de casa. Excelente, Mi, precisamos praticar isso o tempo todo, em todos os lugares. É isso aí, Miriam. Porque a gente pode ser o gerador do bem, né? Porque hoje em dia, como eu estava comentando, é todo mundo muito egoísta. Eu posso ser o que eu quero, eu vou fazer o que eu quero, eu tenho que ter amor próprio, né? Então eu vou me amar primeiro, eu vou fazer as coisas que eu quero primeiro. E esse egoísmo, esse individualismo acaba com a cortesia, né? E não no mundo e dentro de casa. Né? Então eu vou ver o que eu quero ver na TV, dane-se que outra pessoa quer ver um jornal, quer ver um outro filme, eu vou ver o que eu quero, tudo eu primeiro, e a gente nunca presta cortesia pro outro. Então a gente tem que estar atento, né? Essas mensagens que a gente recebe o tempo inteiro, né? Desse amor próprio, desse a gente tem que fazer o que a gente quer,
se o outro tá incomodando, tchau pro outro, eu vou ser feliz sozinha, eu me basto. Gente, ninguém se basta aqui, tá? É uma ilusão que estão te contando e espero que você não tenha que quebrar a cara pra perceber isso. Então, Então é isso que eu queria trazer pra vocês, tá? Que a gente tem que, então, ao invés de disputar, né, essas grosserias, você não fez isso pra mim, então eu fiz isso pra você. Mas eu respondi assim porque você fez tal coisa, né? Sempre uma desculpa, sempre culpando o outro, as nossas faltas de cortesia. As nossas grosserias são sempre culpa do outro. Mas é porque você tal coisa, porque você não sei o que lá, né? Então não, que a gente tenha um lar harmonioso, que a competição seja justamente da cortesia. Olha, cada um aqui em casa tem sua tarefa para não sobrecarregar ninguém e tal. Mas eu tô vendo que hoje você tá um pouco cansado, um pouco a mais cansado do que habitualmente, tá? Aconteceu alguma coisa no trabalho, você quer, pode deixar aqui, hoje eu lavo a sua louça, era pra você lavar, mas pode deixar aqui, hoje eu lavo. Faz uma cortesia, né? Esteja atento ao outro. Bom, hoje eu já vi que o dia não tá tão legal pra ele, então deixa eu tornar o dia dele mais leve, né? Então eu vou prestar essa delicadeza pra ele. Então que a nossa casa seja essa competição de quem é mais cortês. Não, deixa que eu faço isso, não, deixa que eu faço aquilo, não é? É um clima muito mais gostoso, tipo, vai você fazer aquilo, eu não vou fazer, eu já fiz semana passada, agora é você, agora não sei o quê. É ruim esse empurra, essa coisa ruim, né? Então, não, vamos fazer o contrário, vamos fazer uma competição de quem é melhor, né? E bom, então, como eu falei, né, quando a gente deixa de ser essas cortesias, a pessoa deixa, o amor que a gente sente por ela fica bloqueado. Então, ele deve pensar, se ela tá vendo que eu tô cansado, que eu tô com dor de cabeça, e mesmo assim ela não vai se oferecer pra fazer nada por mim, então não tá chegando o amor nessa pessoa. Por mais que você ame, você não tá amando de fato. É muito fácil falar que a gente ama em palavras, né? A gente tem que mostrar com atitude. Por isso que eu falo que atrás de cada pequena virtude tem uma grande virtude que é o amor, né? Então, algumas coisas práticas pra gente colocar no dia a dia, né? Como que a gente pode ser cortês, então? Né? Como que a gente pode ser agradável pro outro? Então, se a gente chegou da viagem, né? Tá todo mundo apertado na estrada, preciso logo no banheiro, eu também preciso. Pode ir você primeiro, né? Dá a sua vez pro outro, né? Ou ensina aos teus filhos pequenos uma coisa prática, né? Toda criança pega um brinquedo, aí toda criança quer aquele mesmo brinquedo, né? Impressionante. Tem vários brinquedos, mas todo mundo quer o mesmo. Então, ensina o teu filho a ser cortês, né? Fala, vamos combinar assim? É uma vez cada um, né? Uma volta cada um, 2, 3, 5 minutos cada um. Pode conversar você, né? Ensina o teu filho a prestar cortesia pro outro, né? Porque hoje em dia pensa assim, quem é cortês é bobo, é trouxa, né? Olha só, passei na frente da fila, passei não sei o quê. Não, gente, não, né? É uma inversão de valores absurdos que a gente tá vivendo. Então, ensina a cortesia. Tá todo mundo comendo na mesa, todo mundo sabe se servir, mas pega um dia aí, um dia especial, um dia qualquer, e hoje eu vou servir todo mundo, põe o prato de todo mundo na mesa, né? A gente, como eu falei, essa cortesia de repente ver que alguém não tá legal, presta, né, essa delicadeza de fazer a tarefa de alguém pela pessoa, né? Ou então carregar sacola, né? Você vê que tá pesado, quer uma ajuda? Deixa que eu levo pra você, né? Ensina os teus filhos a isso. Olha, filho, tá vendo aquela vovozinha? Vamos ajudar ela a atravessar a rua, a carregar a sacola dela. Vamos ver se ela tá precisando de alguma coisa do mercado. A gente tá indo pro mercado. Vamos ver se ela quer que a gente compre alguma coisa pra ela. Será que ela tá precisando de alguma coisa? A gente tem que ensinar a cortesia pros nossos filhos. Só que isso a gente ensina com coisas cotidianas, coisas do dia a dia. Então não perca as oportunidades que você tem aí na tua casa, porque todo mundo tem todo dia uma chance de ser cortês. Sabe? Perguntar pro porteiro, como que você tá? Tá tudo bem. Né? Vamos dar essa atenção, vamos, né, agradecer, obrigado, tal. Né, vamos ser pessoas agradáveis para ir gerando bem. Tá certo? Então, eu vou salvar essa live, vou salvar todas as lives desse mês de janeiro. E agora eu vou colocar lá nos stories uma caixinha falando sobre cortesia, tá? E eu vou querer ouvir de vocês, né? Ler, na verdade, de vocês, que cortesia que vocês estão praticando. Fale, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. Porque eu quero que a gente realmente se motive, né?
e vendo todo mundo um depoimento do outro, fala, ai, fulano fez aquilo, então vou ver se eu faço também. É fazer essa competição do bem, como eu tava comentando, tá? Porque aí todo mundo ganha, né? Nessa competição não tem perdedor. E é isso, então. Vocês têm alguma dúvida sobre cortesia? Querem fazer algum comentário? Boa noite, Declei, tudo bem? Podem falar aqui, senão eu vou encerrar essa live, tá bom? Então eu quero que ela seja realmente bem prática. Vamos estar atentos a prestar uma delicadeza, uma cortesia, né? Sermos pessoas agradáveis, tanto no nosso falar quanto no nosso agir, com quem está ao nosso redor. Acho que ninguém tem nada aqui para perguntar, então é isso. Um beijo, boa noite e a gente se vê amanhã. E quarta-feira tem mais uma virtude pra gente praticar.